Depois eu não sei porque eu não emagreço, tá certo? Então, a tapioca, ela é um alimento delicado. Por quê? Poucos nutrientes, alto índice glicêmico. Então, quando você come a tapioca, tem essa liberação rápida de açúcar na corrente sanguínea para dar os picos de insulina. E tem mais um outro ponto que não é favorável para tapioca. Alta carga glicêmica. O que é isso? É uma concentração muito grande de carboidrato em uma pequena porção do produto, do alimento. Ou seja, para vocês fazerem uma panquequinha daquela, uma tapioca, uma panquequinha daquela ali, ela vai tranquilamente de 4 a 5 colheres de sopa bem generosas de goma. Pense a quantidade calórica e a quantidade de carboidrato que não vai ter em uma pequena panquequinha daquela. Porque o índice glicêmico a gente consegue até controlar, tá? Se for pelo índice glicêmico, a gente consegue controlar colocando fibra, colocando proteína como recheio. Então aí essa fibra e essa proteína baixam e reduzem o índice glicêmico dessa tapioca. Agora, a carga glicêmica não. Aí veja, vocês querem lá emagrecer, certo? Aí vão me comer, que nem a Su, né, que tava falando, ai, Carol, meu Deus do céu, eu achava que, enfim, né, que eu tava arrasando, comia 2 tapioca por dia. Pra quem quer emagrecer, eu não recomendo de forma alguma, porque imagina a concentração enorme de calorias e carboidratos que tem em 2 panquequinhas, 2 tapiocas daquela. Pra quem que eu recomendo comer tapioca 1, 2 vezes no dia? Só a tapioca, tá? Depois eu vou ensinar aqui como que vocês fazem para não ter que deixar de comer para quem gosta, tá? Para quem quer, por exemplo, ganhar peso. Para quem quer ganhar peso, no que eu digo assim, quem quer ganhar massa muscular, quem quer, né, por exemplo, eu sou muito magrinha, eu quero ganhar músculo e tal, tô praticando atividade física. Tá, mas não adianta daí também só comer muitas calorias, né, para quem quer ganhar peso e não praticar uma musculação. Porque daí, essa caloria a mais que vocês irão ingerir, isso vai se transformar em gordura e não músculo. Agora, por exemplo, Carol, eu tô treinando bem, preciso ganhar peso, não sei o que fazer. Aí sim, a tapioca é uma boa opção, porque essas pessoas que precisam ganhar músculo, elas precisam de uma quantidade maior de calorias e de carboidratos para treinar bem, ok? Aí até faz sentido. Agora, para quem quer emagrecer, nananina não. Nananina não, certo? Aí vocês vão me perguntar, tá bom, Carol, beleza, mas então por que a tapioca virou moda? Virou modinha, e teve uma época que todo mundo que queria emagrecer comia tapioca, porque diz que tapioca era saudável e fazia emagrecer. Porque muitas coisas que a gente assiste não fazem sentido, nem um pouco, tá? A tapioca, ela virou como uma moda há um tempo atrás, simplesmente porque ela não tem glúten. Simplesmente porque ela não tem glúten. Assim. Tá, Carol, mas e aí quer dizer que só porque ela não tem glúten vai emagrecer? De forma alguma. Gente, entendam. A alimentação isenta de glúten não é utilizada para quem quer emagrecer. Essa alimentação isenta de glúten, ela é utilizada e destinada para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para quem tem doença celíaca. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu tenho 2 celíacos na família, meu pai e meu irmão são celíacos. Então, eles são pessoas que não podem comer nada de glúten. Nada. Só para vocês terem uma ideia, o quão séria é essa doença, eles não podem usar nem o mesmo talher. Por exemplo, ter um pão com glúten e um pão sem glúten. Eles não podem usar a mesma margarina e o mesmo talher que passa a margarina do pão com glúten e no pão sem glúten, porque contamina. Eles não podem. Nunca. Ai, Carol, nem um pedacinho. Nada. Tô falando, não pode usar nem o mesmo forno, não pode usar os mesmos talheres, não pode usar a mesma margarina. Não pode porque contamina. Então, essa é a primeira pessoa que não pode comer glúten. Ponto. Isso significa que eles emagreceram depois que pararam de comer glúten? Não. Porque os produtos sem glúten, na maioria das vezes, basicamente, não são menos calóricos do que os produtos com glúten e muitas vezes são até mais calóricos. Eu comi bolo, mas é bolo sem glúten, não engorda. Tem açúcar do mesmo jeito, a farinha que é utilizada é uma farinha branca do mesmo jeito,
A única diferença é que não tem glúten. Simples assim. Mas isso não significa que porque daí quando vocês vão usar os produtos sem glúten, o que faz? Substitui o trigo por fécula de mandioca, fécula de batata, polvilho doce, faz lá um mix de farinha de arroz, tudo farinha branca do mesmo jeito. Não muda nada. São tão calóricas quanto ou mais do que a farinha de trigo. Então, os produtos sem glúten não significam que são produtos que emagrecem, muito menos que são menos calóricos. Então, tirem isso da cabeça. E aí teve uma época que virou moda isso, que para emagrecer tinha que cortar glúten, que daí não podia comer pão, que daí a tapioca substituiu o pão. Da onde? Da onde, gente? A tapioca, dependendo do tamanho dela, se for aquelas tapiocona enorme, ela pode ser 2, 3 vezes mais calórica do que um pão francês. Aí veja, vocês vão lá, achando que estão arrasando, vão comer tapioca 2, 3 vezes por dia. Vocês acham que vocês vão emagrecer? De jeito nenhum. Não vão. Carol, mas hoje eu estou com vontade de comer uma tapioca. Tudo bem. Eu adoro tapioca. Hoje eu estou com vontade de comer. Tudo bem comer eventualmente. Mas para todo dia, para quem quer emagrecer, não recomendo. Tá, Carol, mas e se eu gosto muito da tapioca? Existe uma forma de eu consumir ela para que não tenha esse problema do índice glicêmico e para que ela fique menos calórica? Tem. Crepioca, quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar em crepioca? A crepioca ela é uma panquequinha feita com a farinha de tapioca. Aí, o que vocês fazem? Misturam junto lá com essa farinha de tapioca, uns 2 ovos mais ou menos, a gente aumenta a quantidade proteica. Lembra que eu falei que proteína e fibra reduzem o índice glicêmico de qualquer carboidrato? Então, por mais que seja uma tapioca, vai reduzir. A proteína também aumenta a saciedade, ou seja, depois que vocês terminarem de comer essa crepioca, vocês vão ficar muito bem saciadas, já é um ponto positivo. Quem come tapioca, uma tapiocona daquela, com queijo e presunto, meia hora depois está com fome. Porque são alimentos que não têm nutrientes, eles não dão saciedade. Então, aí você vai comer uma, dali meia hora você vai comer outra, e aí vai consumir um caminhão de calorias. Ou daí começa as beliscadas também, né? Aí começa belisca um negocinho aqui, belisca um negocinho ali, quando vê, consumir uma quantidade absurda de calorias, tá? Então, façam em forma de crepioca. Misturem lá uns 2 ovos, coloca uma quantidade proteica boa. Aí, vocês podem colocar uma fibra junto também. Coloca lá nesse ovinho batido, tá? Pega os 2 ovos e bate, mistura bem. Deixa ele bem batido. Aí coloca lá mais ou menos coloca uma colher de sopa rasa, pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser psyllium, que é uma fibra maravilhosa que dá muita saciedade e ajuda no funcionamento do intestino. Mistura lá. Aí, ao invés de fazer uma panquecona daquela só de tapioca, que vai ali 4, 5 colheres de sopa bem cheias para formar uma tapioca daquela, coloca uma colher de sopa rasa, só para fazer a panquequinha, só para dar liga. Mistura tudo, coloca na frigideira, fechou.